Irmãos, abra sua Bíblia, a palavra do Senhor que está nas suas mãos, lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Mateus 26. O nosso tema hoje, o tema proposto é nem uma hora, nem uma hora, nem uma hora. Essa frase não é minha, essa frase é do próprio Senhor Jesus Cristo, que o evangelista Mateus, na sua carta, deixou aqui para nós, no seu evangelho, deixou para nós meditar um pouquinho. E essa frase vai estar no contexto do texto que fala do Senhor Jesus ali no Monte das Oliveiras, no lugar conhecido como Getsêmani. E a leitura será a partir do verso 36, e a partir do verso 36, e estaremos lendo até o verso 46. Nos fala assim a palavra de Deus. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que o traidor se aproxima. Senhor, fala conosco, ministra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na noite em que Jesus foi traído, ele estava no Getsêmani, ali no Monte das Oliveiras. E Getsêmani, como nós já falamos aqui reiteradamente algumas vezes, essa palavra quer dizer prensa de azeite. E por sua vez, Jesus estava ali sendo prensado pela agonia que antecedia a certeza de sua morte, pela agonia que antecedia o que ele iria passar até que a morte acontecesse, até que o tetelestai se tornasse verdadeiro ali na cruz, quando ele daria o seu último suspiro. Ele estava numa agonia que antecedia o seu sofrimento, ele estava ali sendo prensado. E a causa desta agonia, dessa prensa pelo que ele estava vivendo e vivenciando naquele momento ali no Getsêmani, nada mais é do que estava levando sobre si toda a nossa culpa naquele momento. E Jesus estava ali com os discípulos, neste momento tão delicado de sua existência. Mas quando ele vai se afastar para orar, ele levou somente 3 discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos e conhecidos como filhos do trovão, assim que a palavra apresenta Tiago e João.
Judas Iscariotes já também não estava mais com eles, ou entre eles. Nós sabemos que após a ceia, que está em todo esse contexto de Mateus 26, Judas já tinha saído para consumar a traição. Então Judas já não estava mais presente com os discípulos ali neste momento que Jesus orava no Getsêmani. Mas ao afastar-se, levando os 3 discípulos, numa hora extremamente difícil, singular para o Senhor Jesus, e levando ali sobre ele todos os pecados, da humanidade, de todos os pecadores, que estava sendo colocados sobre ele. Neste momento ele estava vivendo uma tremenda agonia de espírito profundo em seu coração. Sabemos que é neste momento que o Senhor Jesus vai transpirar gotas de sangue, É neste momento que a história da humanidade mudaria definitivamente. E Jesus estava a ponto de se entregar para o sacrifício dos sacrifícios. Jesus seria preso, açoitado, crucificado, morto, sepultado, e ele iria prevalecer sobre a morte ao terceiro dia. Estes eram os momentos que ele estaria vivendo no Getsêmani, antecedendo toda esta situação que porventura iria acontecer com ele. No versículo 40, a palavra nos fala assim: e voltando para os discípulos, os achou dormindo e disse a Pedro, especificamente a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Ou seja, aqueles 3 discípulos que o Senhor Jesus separou dentre os outros, foi levado ao Getsêmani, e ali mais à frente um pouquinho, convidados a orar junto com o Senhor Jesus, a interceder por ele naquele momento, aonde ele estava numa angústia sem precedente, nos momentos que ele estava antecedendo a traição e a sua crucificação. 3 discípulos estavam ali, e Jesus já tinha se adiantado um pouco para orar, e ao voltar, percebeu que eles estavam dormindo, e Jesus olha para eles e fala assim: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Essa pergunta também, querido, precisa ser cravada em nossos corações. Essa pergunta precisa ser cada vez mais imaginada para nós, trazida em todo o tempo da nossa vida, da nossa existência, no nosso dia a dia, naquilo que praticamos. Será que quando nós estamos voltando com o nosso pensamento a Deus, será que Deus também não está voltando para nós e nos perguntando: será que nós não podemos sequer hoje orar por uma hora? Por um motivo justo? Por um motivo extremamente importante? Nem uma hora. Aí eu trago algumas situações da nossa realidade. Por exemplo, primeiro, imagine nós no trabalho secular. Saímos para trabalhar. Por algum motivo não tivemos uma noite muito boa, não muito agradável. Não sei quantos de nós já perdeu o sono. Há poucos dias eu tive esse problema. Fiquei uma noite inteira sem dormir, não conseguia dormir. Intercalava entre a minha cama e o joelho, minha cama e o joelho, e o sono não vinha. Até o sono eu pedi a Deus para que Ele pudesse providenciar para mim, e o sono não chegava. O dia seguinte foi um dia de muito cansaço. Não tinha a concentração necessária. Foi um dia extremamente difícil. Mas imagine nós chegando em nosso trabalho secular e o nosso patrão percebêssemos que nós estivéssemos dormindo no trabalho, no serviço. O que ele falaria? Será que você não pode trabalhar nem uma hora hoje? Aí você iria falar para ele: mas meu chefe, eu tive uma noite péssima, não dormi à noite. O que ele faria contigo? Ele ia endossar essa justificativa? Ou ia te dar uma advertência, ia mandar você para casa, ia cortar o seu ponto, ia te demitir? Enfim, o que ele faria com você? Se você não tivesse condições de trabalhar por uma hora naquele dia.
Será que a sua justificativa encaixaria e tudo encontraria ali algo que justificasse aquela situação? Por que você não conseguia trabalhar sequer 1 hora naquele dia? Essa é a primeira citação que eu trago. Segundo, imagine nós, ou quem estuda ainda, imagine estudar apenas 1 hora por dia e desejar muito passar no Enem, num concurso público. Apenas 1 hora por dia. É possível? Eu creio em milagre. Mas humanamente dizendo, impossível alguém conseguir, salvo alguém autodidata que tem uma mente fotográfica e em 1 hora consegue memorizar tudo. Mas se não houver uma dedicação de mais de 1 hora por dia, alguns chegam a dizer de 10 a 12 horas de estudo por dia, talvez não consiga passar no concurso, ou talvez no Enem, para aquele curso que ele tanto deseja. Será que estudar 1 hora por dia leva alguém a conquistar os seus sonhos por uma faculdade? Apenas 1 hora de estudo? Mesmo que tenhamos toda a justificativa, olha, minha família é carente, eu tenho que trabalhar, eu tenho outras coisas para fazer, então o tempo que eu tenho para estudar é isso. Será que nos levaria a conquistar os nossos sonhos? Outra situação muito interessante. Se você não conseguiu dormir por vários motivos que justifique, será que você conseguiria dirigir 1 hora numa estrada ou dentro da cidade, depois de não conseguir dormir? Talvez até a gente tente fazer isso, mas a possibilidade de provocar uma tragédia é muito grande. Você não conseguiria dirigir por 1 hora, caso você não tivesse uma noite, um sono tranquilo. Olha como 1 hora é extremamente importante para nós e muitas vezes decisiva para a nossa existência. Quer seja por trabalho, quer seja por estudo, quer seja por uma necessidade de dirigir, creio que por muitas outras situações. E eu pergunto, imagine você agora orando 1 hora por dia, vencendo todas as situações adversas, quer seja o trabalho, o lazer, quer seja até mesmo o estudo, mas você separa 1 hora do seu dia e vai se prostrar diante de Deus. É muito ou é pouco? Ou é suficiente? Se somarmos todos os momentos em que oramos, será que teremos durante o nosso dia pelo menos 1 hora de oração? A sua oração matutina, a sua oração vespertina, a sua oração noturna, quem sabe até a sua oração da madrugada. Será que somando todos os minutos que você orou nesse tempo, daria 1 hora de oração em 24 horas que nós temos durante o dia? Será que daria, irmãos? 1 hora? Jesus estava vivendo um momento derradeiro, estava vivendo um momento extremamente importante, o mais importante do seu ministério, aonde enfrentaria a cruz e enfrentaria a morte, o último inimigo a ser vencido por ele e vencido por nós. E estes momentos que antecediam a cruz, ele vai orar, ele vai clamar. Interessante que as mesmas atividades que os discípulos tiveram durante aquele dia, foram as mesmas atividades que Jesus também teve naquele dia. Ninguém estava fora da rotina, ninguém tinha tido assim um destaque de privilégios naquele dia, onde foram isentados de alguma atividade. Não, todos estavam envolvidos naquela caminhada daquele dia, participaram até da ceia, todos juntos, todos estavam ali. E Jesus naquele momento, ele leva os discípulos para orar. Ele não queria estar sozinho, naqueles momentos. Ele leva ali, divide os discípulos em 2 grupos, deixa alguns mais embaixo, ao pé do Monte das Oliveiras, e leva 3 com eles, os mais achegados, Pedro, Tiago e João, como já falei, conhecido como filhos do trovão. Essa particularidade é porque em um dado momento da caminhada do Senhor Jesus indo para Jerusalém, e não dava para chegar numa caminhada só, eles teriam que dormir ali
nas aldeias dos samaritanos. E eles rejeitaram, falaram: não, aqui vocês não vão dormir aqui não. Querem dormir, durmam em outra aldeia. Se existia alguém assim deprimente, horrível, na visão dos samaritanos, eram os judeus. Os judeus eram desprezíveis, desprezados mesmo e ignorados pelo samaritano. E ao contrário também era verdadeiro. Se tinha alguém considerado imundo na visão dos judeus, era o samaritano. E num certo dado momento, como Jesus precisava pousar ali para chegar até o seu destino, e foi recusado, acredite, João e Tiago falam assim para Jesus: Jesus, posso mandar pedir fogo dos céus que o consuma? Só isso que João queria. E olha que ele foi intitulado como apóstolo do amor. Aí a narrativa bíblica coloca isso, não porque eles poderiam fazer isso, mas pela sua atitude humana, a sua reação humana, quando eles foram rejeitados, quando precisavam de um favor e serem ali acalentados e permitido adormecer e passar aquela noite ali naquela região. Por isso que eles foram conhecidos como filhos do trovão, nada mais do que isso. E nós, continuando aqui nessa caminhada do Senhor Jesus, nós vamos observar primeiro que Jesus orou, assim, igreja, que eu quero que vocês coloquem no seu coração. Jesus orou e ficou preparado para enfrentar a cruz e o sofrimento que veriam a seguir. Neste sentido que queremos caminhar. Primeiro, Jesus orou. Eu não sei se Jesus orou 1 hora, 2 horas, 3 horas. A Bíblia não narra o tempo de oração no Getsêmani. Mas eu creio que ele ficou ali muitas horas. Porque para ele questionar aos discípulos que sequer 1 hora eles não conseguiram orar, considerando que o Senhor Jesus retornou por 3 vezes, no mínimo, que a palavra de Deus nos registra até os discípulos, então eu creio que no mínimo 3 horas de oração o Senhor Jesus teve ali no Getsêmani. No mínimo 3 horas de oração. Diante daquele que teve um dia extremamente exaustivo, Jesus estava ali. E Jesus estava ali orando, se preparando para enfrentar a cruz e os sofrimentos que viriam a seguir. Ele sabia o que vinha a seguir na sua vida. Então Jesus tinha um ministério integrado à oração. E por que esse ministério do Senhor Jesus era integrado na oração? Primeiro, porque Jesus orava porque ele desfrutava de uma comunhão profunda, íntima com o Pai. Essa é a primeira situação que precisamos perceber se temos no nosso coração. Quando nós percebemos que nós temos essa comunhão e desfrutamos dessa comunhão plena com o Pai, isso nos leva automaticamente à oração, porque não tem outra forma de você chegar a Deus que não seja através da oração. O próprio Senhor Jesus encharcava o seu ministério de momentos de oração, porque ele era totalmente dependente desta comunhão com o Pai. Ele orava constantemente e falava com o Pai. Essa é a primeira resposta que nós temos em percebermos a vida de oração que o Senhor Jesus tinha. Segundo, por que Jesus orava? Porque o seu ministério era de oração. Porque em sua humanidade ele dependia do Pai e era absolutamente dependente do Pai. O Verbo se fez carne. Ele, quando veio entre nós, ele se isentou ser igual a Deus, semelhante igual a Deus. Ele veio tendo as mesmas necessidades nossas, as mesmas reações nossas. Jesus vivia perfeitamente como homem, embora sendo Deus. Ele excluiu da sua vida, da sua jornada, tudo aquilo que era de particular ação de quem verdadeiramente era Deus. E se colocou verdadeiramente como homem e vivendo literalmente como um ser humano, como eu e você. E nessa situação de humanidade, ele sabia que dependia do Pai e era absolutamente dependente dele. E se nós hoje não tivermos essa consciência, essa conscientização, que somos extremamente dependentes do Pai, não vamos conseguir orar. Mas Jesus orava porque ele tinha certeza que era extremamente dependente do Pai, enquanto homem aqui na terra. E assim nós precisamos perceber também.
Somos dependentes do Pai. Isso precisa nos levar a uma vida de oração. E tendo uma vida de oração, vamos levar-nos a uma consagração, uma santificação, aonde poderemos enfrentar as nossas adversidades que porventura vier contra nós no dia de amanhã. Por que Jesus orava? O terceiro ponto é o seguinte: enquanto aqui como verbo encarnado, ele precisava viver uma vida que agradasse a Deus e não aos homens. Haja vista que, no primeiro momento dele ser tentado pelo diabo, as suas respostas são respostas que o levam a uma submissão e uma vontade de agradar o Pai, a Deus, acima de qualquer coisa. Quando nós temos esse pensamento fixo em nosso coração, nós vamos orar, porque a oração é o combustível que nos leva a enfrentar as tentações que o mundo nos oferece e excluir a possibilidade de aceitar e nos aproximar daquilo que é verdadeiramente a vontade do Pai. Não é à toa que o Senhor Jesus no Getsêmani, ele ora a sua carne pedindo para que ele não fosse ao sacrifício, mas importava a ele seguir e agradar o Pai. Por isso que ele fala: não seja como eu quero. Veja bem, não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. O próprio Cristo assume isso, que se ele fosse por sua humanidade, ele não subiria na cruz, não viveria esse sacrifício por mim e por você. Mas como Deus homem, voltado a agradar o Pai e a vontade do Pai, ele se mantém fixo, inabalável em cumprir essa vontade. Por isso que ele tinha necessidade de viver em oração. Porque não somente os dias que ele vivia exigia dele algo que o levasse a ser verdadeiramente reconhecido como Filho de Deus, e como aquelas situações que viriam no futuro, bem como a sua crucificação, também os levaria a encorajar a enfrentar e suportar por mim e por você, por nós. Por isso que Jesus tinha um ministério de oração, e é por isso que ele leva esse ministério aos discípulos, e é por isso que ele convida os discípulos naquele momento a estar bem próximo dele e ficar ali intercedendo a favor dele em oração. A oração nos leva a enfrentar as dificuldades da vida e nos enche da unção necessária, suficiente para levar as pessoas também a vencerem as suas dificuldades. Interessante que neste momento que o Senhor Jesus chega ao Getsêmani, ele poderia ter ido sozinho, querido. Ele poderia ter aquele momento pessoal, individual com Deus. Mas ele prefere levar os discípulos, para que os discípulos também fossem aquela parceria espiritual naquele momento pelo qual ele estava ali, profundamente angustiado pela aproximação da sua crucificação. Isso nos leva a entender que as orações e a oração, e o Jesus nos ensina neste momento, que as orações nos levam a vencer as nossas próprias dificuldades, mas também faz com que possamos levar alguém a vencer as suas dificuldades. Haja visto que nesse momento do Senhor Jesus, se ele dependesse das orações dos discípulos, ele não venceria a sua carnalidade. Porque nem por uma hora eles puderam orar. Agora traz para nós aqui essa situação. Alguém está nos convidando para orar. Desde que começou a pandemia, nós temos 2 caderninhos ali. Curiosamente, são verdes a sua capa. E creio que muitas pessoas têm levado os seus problemas para nós diariamente, especificamente nas terça-feiras, culto de oração, para intercedermos por elas, para que elas possam ter uma resposta de Deus, para que Deus possa se manifestar em suas vidas. Quantas pessoas lançam sobre nós as suas angústias, as suas dificuldades, mas se nós não estivermos envolvidos plenamente na oração, nós não vamos conseguir fazer com que elas possam vencer as suas dificuldades, e nem nós chegaremos também à vitória daquilo que pleiteamos. O Senhor Jesus, independente daquela negativa
dos discípulos orarem com ele, ele continuou orando. Ele continuou buscando. Ele dependia de Deus. E os discípulos nem uma hora só puderam orar. E para essas questões de oração, querido, o Senhor Jesus é o nosso melhor exemplo. Ele orando, ele vence toda aquela situação adversa que viria antes de sua morte. Orando, na morte, ele vai sepultar a própria morte. Ele vai presenciar a morte da morte. Orando. E a igreja precisa abraçar esse ministério, estar atento a esse ministério, porque existem pessoas precisando de cura, existem pessoas precisando de restauração, existem pessoas precisando de ser libertas, porque estão ali cativas do próprio demônio. Existem pessoas que dependem exclusivamente de Deus, e essas pessoas estão em nossas mãos. A grande questão é o que estamos fazendo com elas em nossas mãos, se estamos lançando ela para fora, ou se estamos colocando ela dentro do nosso coração em oração, e por elas oramos diariamente, constantemente, até ver Deus agir poderosamente sobre as suas situações. Mas como ver a bênção do Senhor sobre as vidas das pessoas que carecem das nossas orações, se não conseguimos orar 1 hora por dia? Orando, Jesus suportou a cruz, venceu a morte e nos capacitou para sermos filhos, co-herdeiros, junto com Ele, das promessas de Deus. Então nós precisamos orar, porque Jesus orou para vencer. Segundo lugar desse texto que nós aprendemos, irmãos, é que os discípulos não oraram sequer 1 hora. Não oraram sequer 1 hora. E qual foi a consequência disso? Primeiro, foram vencidos pelo cansaço. A carne foi mais forte do que o espírito. Eles dormiram. No momento singular, ímpar, um divisor da história na vida do Senhor Jesus. Não oraram, foram vencidos pela carne. Isso pode acontecer comigo e com você. Mesmo tendo consciência de que eu preciso orar e que alguém precisa da minha oração, como os discípulos tinham consciência naquele momento, as atividades do dia, o cansaço do dia, nos leva a ser vencido e deixamos de orar. E talvez nós vamos perder a linha do tempo para fazermos parte da história de alguém e fazer deste alguém um vencedor em Cristo Jesus. Precisamos orar. Os discípulos falharam diante dessa necessidade de Jesus. Era só orar e orar com Ele. E se nós não orarmos, irmãos, muitas pessoas que estão próximas de nós também não receberão de Deus as bênçãos devidas, porque nós não temos sequer orado 1 hora por dia. Segundo, o que nós aprendemos? Jesus orou e venceu todas as dificuldades que porventura veio à sua vida após o Getsêmani. Os discípulos não oraram, foram vencidos pela sua própria carne. Segundo, sem oração, os discípulos tiveram reações diferentes de Jesus. Quem era vítima era Jesus. Ele que seria crucificado. Mas os discípulos, sem a oração, sem a devida busca da oração, sem devido estar ali acompanhando o Senhor Jesus em oração, nós vamos perceber que as suas atitudes foram diferentes. Por exemplo, Jesus suportou as agressões como ovelha muda que segue para o matadouro, não é assim? Ele não abriu a sua boca cumprindo as profecias, porque orou, estava íntimo do Pai, tinha certeza da presença do Pai, estava certo que aquela era a vontade do Pai, e por isso ele suportou todas as agressões como ovelha muda. Mas um dos discípulos, conhecido como Pedro,
que foi um dos escolhidos a estar bem próximo de Cristo no Getsemane em oração, ele preferiu usar da violência para com o próximo, porque não orou. Quem não está no Espírito, irmão, está na carne. As suas atitudes serão de homens e pessoas carnais, mas quem está no Espírito, as suas atitudes serão espirituais, assim como Jesus. Pedro preferiu esfaquear a Malco e foi severamente repreendido por Jesus, porque não orou. Então, quando você tiver um dia muito difícil, quando você tiver um problema muito difícil, e os discípulos estavam avisados que aquele seria o momento derradeiro do Senhor Jesus, ore antes, para que você possa suportar em espírito e ter a bênção de Deus. Porque de repente você vai usar da sua carnalidade e grande será a sua ruína, a sua tragédia. Porque não orou, sequer 1 hora por dia. Não vigiou, irmão. Pedro não vigiou e preferiu usar a força, a violência para defender Jesus. Apareça diante do diabo com uma faca. Compareça diante de Satanás com a metralhadora, com um canhão, com a bazuca, seja com a arma que você tiver. Ele vai rir de você e vai te dominar e te envergonhar. Porque as armas humanas, carnais, não são armas para enfrentar a questão espiritual que envolve a nossa existência. Pedro estava desarmado espiritualmente e preferiu as armas carnais. Mas ele não parou por aí, não. Além de usar de violência contra Malco, um daqueles que estavam com a multidão, que estava ali prendendo o Senhor Jesus, depois daquele beijo fatídico de Judas, Pedro também consegue negar por 3 vezes a Jesus. Usa da arma e consegue também negar ao Senhor Jesus por 3 vezes. Ou seja, não teve força espiritual para suportar os questionamentos das pessoas que estavam em sua volta. Você é um deles, você conversa com um deles, você conhece ele. Eu não sou, eu não conheço. Em alguns momentos, se você parar na leitura da palavra, a palavra nos leva a dizer que ele fica irritado, nervoso, com aquelas observações que aquelas pessoas falavam dele. Ele vai para a carne novamente e nega ao Senhor Jesus 3 vezes em uma noite só. Na mesma noite do Getsemane, Pedro prefere dormir, usar a arma e negar ao Senhor Jesus com veemência, dizendo: eu não o conheço, porque sequer orou 1 hora. E Jesus, calado, como ovelha, já experimentava os açoites, os tapas, a zombaria, mas Jesus orou. Não teve força espiritual para suportar aqueles acontecimentos, e nem sobre as tentações sobre ele viriam. Vamos orar, irmãos, para que sejamos encorajados a viver como Jesus viveu, diante do Pai e também diante dos homens. Mas eu não paro somente em Pedro, porque ele não orou. A Bíblia deixa muito claro o que acontece com Pedro após Getsemane. Mas também a Bíblia deixa muito claro o que acontece com os discípulos, na sua totalidade, com exceção de João, após a crucificação. Sem oração, os discípulos fugiram. Sem oração, os discípulos voltaram para suas casas. Sem oração, acredite, irmãos, eles esconderam, mas não esconderam para pregar a palavra, para louvar a palavra, como foi pós-Pentecostes. Eles se esconderam com medo de serem achados e ali sendo também receber a mesma pena que o Senhor Jesus recebeu. Esconderam, porque não oraram. Outros voltaram para suas atividades profissionais que tinham antes do chamado de Cristo. Aqueles que tinham colocado a mão no arado, neste momento, olharam para trás. Sabe por quê? Porque não oraram, sequer 1 hora. O que acontece hoje em dia, irmãos?
Muitos de nós, muitos que estavam conosco, estão fugindo da presença de Cristo, porque sequer conseguem orar uma hora. Muitos estão voltando para suas casas e abandonando a casa de Deus, porque não conseguem orar uma hora. Muitos estão se escondendo neste mundo tenebroso, achando que não podem ser achados por Cristo. Esquece-se que lá no Éden, Adão e Eva foram achados por Deus pós-pecado. E ninguém escapará dos olhos de Deus. Mas mesmo assim, por não orarem, acham que estão bem escondidos do olhar de Deus. Ó pecador, não se engane, você está sendo achado por Deus neste momento, aonde quer que você esteja. E se você está escondido de Deus, ou se acha que pode esconder de Deus, existe uma explicação: você não tem orado. Sequer uma hora por dia. Sequer uma hora por dia. E quantos estão abandonando o ministério? E quantos estão na contramão do seu chamado? Porque não conseguiram se encontrar no meio do seu ministério com o ministério de oração. Levaram o ministério como algo profissional, dialético, sujeito à sua própria didática, e esquecendo da didática de Cristo, que é a oração, é o se envolver e buscar tudo em oração. E agora sente o peso do ministério e volta a viver a sua vida profissional anterior e abandona os seus dons e os seus talentos. Quantos que tocavam hoje não tocam mais? Quantos que cantavam hoje não cantam mais? Quantos que pregaram e não pregam mais? Quantos que estavam presentes na igreja e não estão mais presentes na igreja? Muitos, enquanto estavam conosco, caminhavam de uma forma fúnebre, no ritual de sepultura, porque não oravam, e se não oravam não tinham vida. Não tinha o cheiro da esperança, da certeza de que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus está diretamente voltado à sua vida. Então a sua caminhada é cheiro de morte e não cheiro de vida. Cambalearam e caíram e foram vencidos. Muitos até se apostataram da fé. Muitos ainda continuam à semelhança de Pedro, negando o Senhor Jesus e vivendo dissolutamente em todos os cantos da terra. Ó pecador, Deus te encontra e sabe onde você está. E grande será a sua ruína. Sabe por quê? Porque sequer conseguiu orar uma hora por dia. Os discípulos ficaram sem oração e deixaram um exemplo para que nós não venhamos a seguir. Eu sempre, quando tenho oportunidade de aconselhar um ou outro irmão, eu uso a seguinte explicação. Quando nós erramos, é bom nós aprendermos com nossos erros. Ter consciência, eu errei. E se eu errei, não vou errar mais. Eu aprendi com meus erros. A primeira questão é essa. A segunda é quando você percebe que alguém errou. Isso traz para você um ensinamento. Olha, fulano errou, então eu não quero errar semelhante a ele. Isso é um aprendizado de vida. Nós olhamos para os discípulos neste momento do Getsemane, erraram. Então eu não quero errar, eu não quero tornar isso mais uma vez pertinente na minha vida, permanecer neste erro sem oração, percebendo que a seara é grande, a necessidade do campo é grande, e eu não estou buscando ao Senhor Jesus, aqueles que virão para nós, nos ajudar nesta caminhada. Sabemos que a necessidade das pessoas são muito grande, há vidas vivendo em profunda agonia, e eu estou no meu sono, tranquilo, no meu travesseiro, na minha cama, na minha casa, no meu conforto, enquanto tantas pessoas carecem da nossa oração e não conseguimos descer da cama por uma hora e orar confortavelmente em nossas casas, sequer conseguimos chegar na igreja no dia de oração para ficar uma hora na igreja com Jesus. Quando olhando esse texto, eu pensei assim, Jesus, a igreja tem apenas uma hora de oração oficial na semana, que é a terça-feira. E contamos no dedo as pessoas que conseguem chegar na casa do Senhor. Uma hora, de 7h30 a 8h30.
E muitos são vencidos e não conseguem vir, com muitas justificativas. Com muitas justificativas. Mas quando nós olhamos para aquilo que a igreja precisa dar como resposta a essa sociedade, a resposta não chega, porque sequer como igreja não conseguimos orar 1 hora por semana, não mais por dia, na casa de Deus, juntos. Se caso isso tenha acontecido na sua casa, glória a Deus, mas na igreja não tem acontecido. 1 hora de oração, para muitos tem sido uma turbulência, algo impossível de chegar e fazer. Como que nós vamos curar o enfermo? Como que nós vamos restaurar aqueles que precisam da restauração? Como nós vamos libertar os cativos? Como vai haver salvação se não existe a oração? E assim nós vamos caminhando. Sem oração podemos, primeiro, irmãos, como consequência, primeira consequência, cair no sono da negligência. Sabia disso? Sem oração podemos cair no sono da negligência. O que aconteceu com o discípulo? Enquanto Jesus agonizava em oração profunda, os discípulos, aqueles que seriam os futuros líderes e ícones da igreja, estavam dormindo o sono profundo. E agora eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você seguiria o exemplo dos discípulos ou de Jesus? Você vai orar ou vai dormir? Porque se nós seguimos exemplos dos discípulos antes do Pentecoste, nós vamos estar dormindo, enquanto alguém tem solicitado em nós as nossas orações. Grande parte da igreja, irmãos, grande parte da igreja, ela está adormecida em momentos importantes das batalhas. Temos aí uma pandemia, temos rumores de guerra, temos visto como muitas pessoas estão perdendo o seu poder aquisitivo e vivendo misérias sem precedente. Estamos vendo a igreja bem próximo de nós. Nós tivemos uma reunião do presbitério essa semana, vivendo tempos difíceis demais na periferia. Igrejas agonizando. E o que nós temos feito em oração por este povo? Será que nós estamos negligenciando o nosso ministério porque não temos orado, não temos buscado a Deus em oração? Quantas coisas deixam de ser conquistadas pelo fato do povo de Deus não orar, e nem por 1 hora por dia. Quando nós olhamos a Europa, berço do cristianismo, irmãos, hoje a Europa é o cemitério do cristianismo. O cristianismo lá nasceu, lá já morreu. Porque após os pais da igreja, da reforma, os heróis da fé, que já estão com Deus, a igreja deixou de orar. Você viaja à Europa, turismo, mas você sente o cheiro dos sepulcros da igreja. A igreja morta, porque alguém não orou sequer 1 hora por dia. E se nós aqui não abrimos nossos olhos e perceber a importância da oração, nós estaremos pecando, negligenciando e cavando a sepultura do cristianismo para o futuro bem próximo. A data do enterro já deve estar agendada, se a igreja não despertar hoje para a oração. E sabe quem vai estar enterrado lá? Nossos filhos, nossos netos, nossa juventude. Porque nós hoje estamos sendo desafiados a orar e não conseguimos orar sequer 1 hora por dia. Estamos negligenciando. Sem oração também podemos cair no sono da nossa própria carne. Primeiro a negligência, agora a própria carne.
A semelhança dos discípulos, a fadiga, o cansaço, os afazeres da vida, enfim, a carne tem suplantado o espírito, de maneira que a igreja não tem tido mais força para orar. Isso é o primeiro sinal de que algo não está caminhando bem na igreja, irmãos. Nós não conseguimos sequer orar. Como que nós vamos conseguir vencer a nossa própria carne? O dia é pesado mesmo. O nosso trabalho, a nossa labuta nos cansa. Chegamos em casa exausto. Amanhecemos outro dia mais cansado que o dia anterior, desejando urgentemente que a sexta-feira apareça e o sábado seja uma realidade e que o domingo seja um berço esplêndido na minha vida, para que eu possa descansar, para que segunda-feira eu volte de novo às minhas labutas com toda a energia e coragem para enfrentar as dificuldades. Só esquecemos de uma coisa. Você pode ter até o seu físico e a sua carne ali, descansada, pronta para o trabalho. Mas sem o Espírito, você não vai conseguir fazer o que Deus quer que você faça. E toda a sua obra será em vão. E em todo o tempo você está sujeito a ser vencido pela sua própria carnalidade. E pior, negar a Jesus. Se você naquele dia tiver que tomar uma decisão conforme a vontade de Deus, você vai preferir tomar uma decisão conforme a sua carne, os seus aprendizados, o seu ensinamento, o seu currículo, a sua expertise, as suas habilidades naturais. Mas jamais você iria tomar a decisão como Jesus, caminhar silenciosamente para o Calvário. Talvez baixaria em nós o espírito de Pedro, e assumiremos toda a nossa carnalidade, e se possível for, até usaria violência contra alguém, até difamaria alguém, até mentiria por alguém, até daria um falso testemunho por alguém, para que os meus objetivos sejam alcançados. Sabe por que isso? Porque sequer conseguimos orar 1 hora por dia. A igreja não tem priorizado a vida de oração. Por isso Paulo vai dizer: desperta, ó tu que dormes, em Efésios 5,14. Por isso Jesus disse no texto que nós lemos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, acredite, igreja, é fraca, e só há um meio de combater essa fragilidade da nossa carne, para que ela se torne forte e nos ajude a caminhar através da oração. Não tem outro mecanismo. E eu caminho para encerrar este momento, querido, que na Bíblia não vemos Jesus ensinando ninguém a pregar. A Bíblia não registra nenhum momento que Jesus chama os seus discípulos para pregar. A Bíblia não registra nenhum momento que os discípulos convidam o Senhor Jesus para ensinar eles a pregar. Mas vemos Jesus ensinando a orar. A orar. Os discípulos tiveram esse desejo: mestre, nos ensina a orar. O que nós precisamos hoje, irmãos, é cair de joelho diante de Deus e novamente ter no nosso coração esse desejo que os discípulos tiveram enquanto o Senhor Jesus ministrava entre eles: mestre, nos ensina a orar, e que Deus nos ensine, nos incentive a orar, até que a gente aprenda a orar. E para aprender a orar, temos que começar a orar, até que possamos atingir aquela hora, e mais horas, e outras horas de oração, e experimentar o melhor de Deus, conhecer as maravilhas de Deus, que estão acessíveis para aqueles que oram, ver os resultados de Deus na nossa vida. Faz essa oração hoje quando chega em casa: Jesus, me ensina a orar. Desperta-me para que eu ore. Eu preciso orar. Tem sido a minha oração, tem sido a minha busca. Porque como eu tenho falado com essa igreja desde o início do ano, há urgência da santificação, há urgência da consagração, há urgência que a igreja brilhe, há urgência que a igreja manifeste o poder de Deus de uma forma plena neste mundo tenebroso, não para conquistar o mundo, mas para trazer aqueles que o Senhor Jesus já separou para nós, para irmos buscá-los, para que sejamos referência de Deus na face da terra.
Um cristão que não ora é como um soldado com uma arma sem munição em meio à batalha. Cristão que não ora é como um soldado com uma arma qualquer, sem munição, no meio da batalha. E eu encerro, queridos. Já trouxe a fala de Paulo a respeito da oração. Desperta tu que dormes. Falei de Senhor Jesus, mas também fora da palavra de Deus, nós temos homens que se superaram no seu ministério, porque oraram. Eles deixaram algumas frases registradas para nós. A primeira frase é de John Barney, que diz assim: eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Hans von Stegen. Quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Charles Spurgeon diz: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Será que Deus não está falando isso com a gente hoje? Deus quer fazer algo nesta nação, na sua vida, na minha vida, na vida desta igreja. E será que Deus está falando assim: ore, porque orando eu vou abrir a porta? Deus movimenta o povo para orar. Hudson Taylor diz assim: quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Deus trabalha. Deus trabalha. Irmãos, isso é tão natural quando nós vivemos a história dos avivamentos, numa época que não tinha nenhuma tecnologia que nós temos hoje. O Evangelho chegava ao ouvido de todas as pessoas. Todos sabiam das programações da igreja, todos estavam na igreja, todos congregavam. Não tinha um serviço de comunicação eficiente assim, não. Quem comunicava o povo? Deus, o Espírito Santo, que convencia um ao outro, e eles todos caminhavam para a igreja naquele dia, naquela hora, e a obra acontecia. Hoje nós temos tanta tecnologia e nada acontece. Quantas vezes soltamos o convite lá no WhatsApp e contamos no dedo as pessoas que comparecem? Talvez a resposta está: não oramos 1 hora por dia. Porque no dia que orarmos, esquece a tecnologia. É Deus que vai levantar as pessoas de onde estiver e vai incomodá-la a ponto de chegar até entre nós. Porque quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Charles Spurgeon: eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Charles Spurgeon. Irmãos, o nome desse aqui é muito difícil, só vou usar o primeiro nome. Ele diz assim: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Samuel Chandwick, alguma coisa assim. Gente, isso precisa bater no nosso coração. Precisamos alertar. E Charles Miller, o que ele diz? Olha que coisa. Nunca, preste atenção nisso, nunca pedi coisa alguma em oração sem um dia, afinal, recebê-la de alguma maneira, de alguma forma. Nunca pedi coisa alguma em oração sem um dia, afinal, recebê-la de alguma maneira, de alguma forma. Charles Miller. John Wesley: Deus nada faz a não ser em resposta à nossa oração. Se orarmos, Deus responde. Se não orarmos, nada acontece. E Agostinho de Hipona, e eu quero encerrar. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Que encontro bonito, que encontro poderoso, que encontro que traz resultado. Vamos orar e vamos orar mais de 1 hora por dia. Quando Jesus chegar,
eu quero que ele diga para esta igreja: vocês são bem-aventurados, eu me alegro muito com vocês, porque diariamente, nós batíamos um papo, da hora, em todo momento. Deus seja louvado.